CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E agora nós vamos falar de história. Nosso bate-papo é sobre um livro que traz detalhes do centenário da excursão governamental feita em 1920 por Dom Aquino Correia ao sul do estado de Mato Grosso. O livro foi escrito por dois irmãos nascidos aqui em Campo Grande, o empresário Ricardo Maria Figueiró e o padre Tiago Figueiró. E é com o padre Tiago que a gente conversa agora. Bom dia, padre. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Que prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, padre, trazendo então pesquisa, informação, literatura para a gente. Eu começo perguntando ao senhor como surgiu essa ideia de fazer o livro. Juntamente com o Ricardo, que é o nosso irmão aí em Campo Grande, nós há muito tempo nos interessamos pela história do nosso estado, a história de Campo Grande, a história da família, e conseguimos chegar à publicação daquele livro que você falou, Cabreúva, Entre Segredo e Prosa. E nesse contexto nós conhecemos um pouco do que aconteceu no nosso estado, Mato Grosso Uno, no sul do estado, e vimos tudo aquilo o clima de violência, mas também as conquistas, as migrações, a variedade que aconteceu no nosso estado. E para nós ficou assim evidente um momento histórico, que foi a visita de Dom Aquino Correia, que nós não tínhamos noção disso. Aí nos interessamos então a procurar quem foi Dom Aquino, qual o significado da viagem dele, que contexto trouxe aqui, e é tudo de bom aquilo que nós estamos encontrando. Pois é, dentro do livro, inclusive, vocês destacam que passou um tanto despercebida essa excursão governamental realizada em 1920 por Dom Aquino Correia ao sul do estado de Mato Grosso, né? Foram 3 meses de duração. E o que a gente pode falar, então, dessa excursão e da importância dela, padre? Primeiramente, a figura de Dom Aquino Correia como pessoa, depois como educador, como poeta de projeção nacional. Ele era membro da Academia Brasileira de Letras e depois, no nosso estado, ele foi governador, além de ser bispo. Então, uma questão única. E o significado justamente da sua pessoa, que trouxe para nós, no nosso estado, marcado tanto pela violência, um momento de uma certa trégua para poder verificar o que passava a população, quais as necessidades do estado. Aí ele empreendeu essa grande viagem, né, que foi praticamente uma saga. Visitou todo o norte do Mato Grosso e todo o sul do estado. E vocês usaram jornais da época da visita para poder escrever essa história dessa passagem dele? Então, para a gente poder assim deixar claro assim, o significado dessa grande viagem, nós procuramos parcerias. Então, na verdade, o Ricardo e eu fomos organizadores e autores, né? Então, por exemplo, para conhecer a figura de Dom Aquino Correia, nós pedimos a ajuda do professor Germano Aleixo Filho, que é professor de literatura portuguesa na Universidade de Mato Grosso. Ele então nos deu essa visão de qual o significado como pessoa, o significado histórico de Dom Aquino e a sua projeção nacional. Para conhecer, por exemplo, o contexto da visita, qual foram as preocupações, os ganhos dessa visita, contamos com a ajuda do coronel Fernando dos Anjos, que escreveu justamente sobre essa visita e o sul do Mato Grosso. Para ver assim, o significado da literatura, né, de Dom Aquino, suas obras, convidamos o poeta, né, nosso estado, Rubênio Marcelo, que é inclusive presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, para conhecer um pouquinho assim, do contexto político, tudo aquilo que passou antes de Dom Aquino e como que ele foi o seu papel conciliador. Nós convidamos um professor lá de Ji-Paraná, professor Carlos Alexandre Barros Trubiliano, que inclusive é campograndense, para conhecer um pouquinho
do percurso, o que o Dom Aquino visitou do nosso estado, quais foram as peripécias, nos ajudou muito aí, justamente consultando os jornais da época, o professor José Vicente Damolin, sediado em Niuaque, um grande pesquisador da nossa história. E depois nós pedimos também, né, nós colaboramos também um pouco com a crônica da visita dele a Campo Grande, onde ele justamente, Campo Grande, estava conhecendo um grande desenvolvimento, e Dom Aquino que levou a nossa cidade, né, de Campo Grande, que era a vila de Campo Grande, a condição de cidade de Campo Grande. Francisco Aquino Correia, que inclusive nasceu em Cuiabá no dia 2 de abril de 1885, né? Faleceu em 22 de março de 1956, aos 71 anos de idade, faleceu no estado de São Paulo. Então vocês, além de trazerem essa importância da visita dele aqui, dessa excursão aí com 3 meses de duração, os impactos políticos disso, econômicos, enfim, também trazem um pouco da história dele, né? Porque muito se ouve aqui em Rua Dom Aquino, mas por trás disso tem um personagem importantíssimo. Muito bem. Ele foi aluno dos salesianos lá em Cuiabá. Os salesianos chegaram em 1894 em Cuiabá, a pedido do governador do estado, que era Manuel Murtinho, porque havia necessidade de pacificar os indígenas, que era um problema para o Mato Grosso naquele tempo. E também para a questão da educação, que não havia escolas, havia poucos professores. E o bispo pediu porque havia poucos padres. Assim que começou, Dom Aquino já foi aluno nosso. E ele, em 1903, se tornou um salesiano. Portanto, com 18 anos, ele entrou para fazer parte dos salesianos. Depois, né, ele estudou fora, estudou em Roma, se ordenou sacerdote, foi diretor ali do São Gonçalo, né, conhecido pela sua bondade, pela sua capacidade de educador, e com apenas 29 anos, ele foi nomeado bispo, né, 29 anos, lá em Cuiabá. E nesse meio de tempo, né, 1915, foi ordenado bispo. Em 1918 a 22, ele foi nomeado governador do estado, né, chamado justamente presidente do estado. Então percebe assim, que é uma pessoa, né, de uma família importante de Cuiabá, mas de uma simplicidade, e convivendo com o salesiano descobriu sua vocação. Tanto ele participou ali do desenvolvimento do nosso estado, que os partidos que estavam assim, sempre em oposição, com muitas mortes e muitas disputas, eles entraram no acordo, né, para colocar o nome de Dom Aquino para ser o governador do estado. Sabemos que em 1917 houve intervenção federal no Mato Grosso, na capital Cuiabá, e em 1918 houve intervenção estadual em Campo Grande. Quer dizer, o momento era de muito conflito. E Dom Aquino, então, né, como na sua pessoa conhecida, a sua capacidade, ele realmente foi escolhido para ser esse governador conciliador. Padre Tiago Figueiró conversando com a gente então, autor do livro Dom Aquino, 1920 a 2020, centenário da excursão presidencial ao sul de Mato Grosso, livro que o padre Tiago escreveu com o irmão dele, Ricardo Maria Figueiró, e trouxe aqui pra gente então algumas informações importantes sobre Dom Aquino, não só em relação a essa excursão, mas em relação à figura de Dom Aquino. Muito obrigada pela sua entrevista, padre, pela sua participação. Viu, Dani? Gostaria de lembrar, então, você perguntou, né? Qual foi a reação do nosso Estado? Como passou bem percebida a figura de Dom Aquino? Justamente pedimos, por exemplo, a colaboração da Assembleia Legislativa, da Câmara, da nossa cidade, mas não houve resposta para que esse livro pudesse ser publicado. Quem está colaborando nesse momento é o senhor Antônio de Castro, da empresa Ferro e Aço, né, o senhor Antoninho, a quem nós queremos agradecer. E até pediríamos, assim, né, como vocês estão ligados também à figura de Rosário Combro, que foi um grande colaborador de Dom Aquino, né, que pudesse divulgar para que esse livro realmente pudesse ser publicado. Realmente é um momento muito importante da nossa história, e Dom Aquino nos ajuda a conhecer as raízes, a beleza cultural, a colaboração de tantas pessoas. E ele focou justamente naquilo que mais precisamos: educação, saúde, locomoção, qualidade de vida para todos. Agradeço de coração
a possibilidade de estar aqui com vocês, né? Desejo tudo de bom e que esse livro possa servir, então, para nós conhecermos melhor Dom Aquino e a nossa história. Com certeza, padre. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. E fica aí a dica, então, para quem incentiva, né, a literatura regional e queira ajudar a patrocinar a publicação desse livro. Tá aí, gente, tá aí a dica. Obrigada, padre, mais uma vez. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado, felicidade. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.